Meus irmãos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Nós vamos dar sequência ao nosso culto e vamos aprender um pouco mais. A gente aprende através dos irmãos, a gente aprende através dos louvores, das ministrações. E agora a gente vai aprender um pouco mais através da palavra. Para que o Senhor possa falar conosco e nos dê um ouvido, um coração muito aberto para receber aquilo que vem dele. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens. Vocês devem lembrar qual é o tema da série. O tema é Você Tem um Chamado. Essa série de mensagens fala sobre isso, sobre a missão que nós temos, a missão que Jesus deu para os seus discípulos. Nós recebemos uma missão de Jesus. Em Mateus 28, Jesus disse: vão e façam discípulos. E nós, nesse processo e nessa série, na verdade a série existe para poder responder questões relacionadas a essa missão. Para que a gente possa entender melhor que missão é essa de ir e fazer discípulos. Então até aqui nós já falamos sobre o que significa ser um discípulo de Jesus. Nós já falamos sobre o preço, as condições que Jesus estabeleceu para que as pessoas pudessem segui-lo. Nós já falamos sobre a necessidade de anunciar o evangelho por toda parte. Falamos sobre a diferença entre evangelizar e testemunhar. Como essas duas coisas são diferentes, mas devem andar juntas. Já falamos também sobre o que é e o que não é o batismo. E já foi dito ainda que o batismo é algo que faz parte da formação de um discípulo de Jesus e está ali como um aspecto inicial na vida de um discípulo de Jesus. Mas a formação de um discípulo não acaba aí. Não termina com o batismo. O batismo, conforme praticado no Novo Testamento, ele estava entre os primeiros passos de um discípulo de Jesus, mas havia algo posterior a isso. E eu penso que algumas igrejas, quando a gente fala sobre a prática do batismo, acabaram se afastando muito da forma ou da praxis do Novo Testamento, de como acontecia no Novo Testamento. Por exemplo, eu conheço, vocês devem conhecer também, algumas igrejas que estabelecem um prazo de 1 ano, da sua conversão até você ser batizado. A igreja diz assim: olha, você se converteu, você só pode ser batizado daqui a 1 ano. Antes disso você não pode ser batizado. E a ideia é, se durante esse ano você se afastar, eles vão dizer: está vendo aí? Não tinha se convertido de verdade. Então, um prazo, meio que de uma margem de erro, que é estipulado em alguns lugares para dizer: depois disso, se você permaneceu na fé durante esse tempo, você pode ser batizado. Eu entendo esse cuidado, mas eu discordo dessa prática. Em algumas outras igrejas, a forma do batismo passa por um curso de doutrinas básicas da fé. Você faz um curso que pode durar alguns meses, para aprender aquelas doutrinas mais básicas e mais elementares da fé. Quando você termina esse conjunto de doutrinas, diz: agora sim, você tem aqui um certificado, você concluiu esse curso, você está pronto para ser batizado. Eu também entendo a importância disso, mas eu também discordo dessa prática. No Novo Testamento, o batismo normalmente acontecia na sequência da conversão. Só se convertia e era batizado. Isso não é um mandamento bíblico, não é normativo, mas era a prática mais comum. Em geral, quem se convertia era logo batizado, de forma que o batismo era o primeiro passo na vida de um discípulo de Jesus. Eu entendo a prática do Novo Testamento, tem textos e mais textos que vão cooperar para que a gente chegue nessa dedução de que de fato acontecia dessa forma. Mas eu entendo também que por causa do nosso contexto, nós como igreja também não praticamos o batismo dessa forma. Você vai dizer: que contexto é esse? Que diferença de contexto é esse? Do tempo do Novo Testamento para cá. No Novo Testamento as pessoas entendiam com mais facilidade o que era batismo do que nos dias de hoje. Não era necessário naquela época uma longa explicação para ensinar o que é o batismo e para desensinar entendimentos equivocados sobre esse assunto. Naquele contexto também as pessoas vinham de uma cultura de batismo, porque o batismo era uma prática comum no Antigo Testamento.
E João Batista, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, já batizava pessoas às margens do Jordão. Então, a compreensão desse assunto era mais simples e as pessoas já estavam mais familiarizadas com esse assunto. Além disso, a diferença de contexto tem a ver também com a relação da conversão. Para uma pessoa ser batizada, ela precisa ser convertida. Ela precisa apresentar fé e arrependimento. E o contexto do Novo Testamento também favorecia a evidência disso. Em primeiro lugar, porque naquele contexto não havia tantas distorções do Evangelho, como nós temos hoje em dia. E em segundo lugar, por causa da perseguição religiosa, a perseguição aos cristãos, quando alguém dizia que havia se convertido, quando alguém dizia que tinha se tornado um discípulo de Jesus em geral, aquela pessoa estava assumindo um compromisso que colocava a vida dela em risco. Então, naquele contexto, as pessoas não diziam que agora eu sou cristão, ou eu sou evangélico, ou eu sou discípulo de Jesus, por uma questão de modinha. Está todo mundo sendo, agora eu vou ser também. Ou por uma questão de respeito aos pais. É a religião dos meus pais, aí eu acho que eu também devo seguir essa religião. Não. Quando ele dizia que estava assumindo um compromisso com Cristo, ele corria risco de vida. De modo que naquele contexto, as conversões eram mais claras. E o entendimento sobre o batismo também era mais claro. Por isso a Bíblia diz que se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Isso nos dias de hoje não tem muito valor, porque qualquer um diz Jesus Cristo é o Senhor. Mas naquela época, quem dizia Jesus Cristo é o Senhor estava declarando sua sentença de morte, estava disposto a morrer por causa disso. Você entende como o contexto faz diferença? E as pessoas pegam essa frase de Paulo, tiram do contexto e aí acham que só é a pessoa fazer uma oração na rua e dizer Jesus Cristo é o Senhor, foi salvo. Está convertido. E não é só isso. É bem mais profundo do que isso. De modo que naquele contexto era mais fácil você batizar uma pessoa assim que ela se convertia. No nosso contexto, é prudente esperar um pouco para saber se de fato aquela pessoa entendeu o compromisso que ela está assumindo com Deus. Porque o nosso contexto é um contexto de muitas misturas. E ela pode ter ouvido um evangelho distorcido de muitas partes, e o pior de tudo, é um evangelho distorcido, distorções diferentes do evangelho, que quando você junta não tem evangelho, você tem um Frankenstein, que você diz, a pessoa não entendeu nada. Mas ela conversou com alguém que disse que esse era o evangelho e ela acha que entende. Como é que a gente faz aqui na nossa igreja? A gente tenta adotar uma prática intermediária entre aquilo que era feito no Novo Testamento e aquilo que é convencionalmente feito em boa parte das igrejas hoje em dia. Então, nós não costumamos batizar uma pessoa assim que ela se converte, mas nós também não costumamos estabelecer um tempo fixo. Tem que esperar 6 meses, antes disso não pode, tem que esperar 1 ano, não. A gente também não costuma fazer um curso com as doutrinas mais básicas da fé, várias doutrinas para depois aquela pessoa ser batizada. Nós respeitamos as igrejas que entendem e têm uma prática diferente da nossa, porque, como eu acabei de dizer, essa questão do batismo ser imediatamente a conversão não é uma norma no Novo Testamento, não é um mandamento, mas nós fazemos diferente. Então nós costumamos ter uns 4 ou 5 momentos de batismo ao longo do ano. Foi isso que nós tivemos no ano passado. Isso significa que uma pessoa pode demorar 2 a 3 meses, talvez, para ser batizado. Nós costumamos também celebrar o batismo juntos, como igreja. Não costumamos fazer isso de maneira isolada, cada um na sua casa. E nós também temos o costume de marcar um encontro com essas pessoas que querem ser batizadas, nós que eu digo, os pastores da igreja, para ter uma conversa sobre o assunto, para tentar corrigir qualquer desvio de entendimento sobre o assunto, para trazer para a pessoa
a disponibilizar para a pessoa um momento onde ela pode tirar as dúvidas dela sobre esse assunto, e para também estar um pouco mais perto das pessoas que serão batizadas, porque nem sempre a gente conhece aquelas pessoas, então é um momento a mais para a gente se aproximar delas. Você vai dizer o que é que isso tem a ver com a pregação de hoje? É preciso dizer isso para deixar claro que no Novo Testamento, quando há referências ao batismo, está se falando sobre algo que acontece no início dessa caminhada com Cristo. Embora nos dias de hoje, em alguns lugares, o camarada está lá 3, 4 anos, convertido, e ainda não tenha se batizado. Então estou tentando tirar você da prática dos dias de hoje e levar você para a prática no Novo Testamento. Então nós, como cristãos, anunciamos o Evangelho para as pessoas. Essa pessoa se converte, essa pessoa é batizada, e aí acabou a nossa missão. É isso? De jeito nenhum. Infelizmente, muitos irmãos pensam que a missão da igreja é essa. Defendem que a missão da igreja é evangelizar. E chamam isso muitas vezes de fazer a obra. Eu já vi gente dizer assim: a gente tem que parar com esse negócio de estar estudando a Bíblia. Tem que sair para fazer a obra, evangelizar. Mas será que a obra, ou a missão que Jesus nos deu, é simplesmente evangelizar? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Veja comigo Mateus, capítulo 28, versículo do 18 ao 20. Eu sei que a maioria dos irmãos já memorizou, mas vou pedir para o pessoal do projetor lançar o versículo aí, que tem 2 ou 3 irmãos que ainda não sabem. Quem dera. Mateus 28, do 18 ao 20. Eu estou dizendo isso para quem está visitando, é que esse é o nosso texto base. Todas as pregações dessa série são baseadas nesse texto. Então já tem uns 4 domingos que a gente está repetindo o mesmo texto. Mateus 28, do 18 ao 20. Vamos ler juntos. Você não está com o texto ainda não? Vai projetar? Ah, obrigado. Vamos ler juntos. Se você já sabe de qual, você não precisa ler. Se você não sabe, você acompanha na tela. Diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes tenho ordenado. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, não basta evangelizar. Após uma pessoa entregar a sua vida a Jesus, se sujeitar ao senhorio de Cristo, ela precisa aprender. Ela precisa ser ensinada a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Esse processo de ensinar as pessoas a obedecerem tudo que Jesus ordenou é chamado de discipulado, que é tema da nossa mensagem hoje. Mark Dever, um escritor, ele define discipulado dizendo que discipulado é ajudar outras pessoas a seguir a Jesus. E ele também define discipulado dizendo que discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, de modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Mark Dever tem um livro chamado Discipulado. É um livro muito bom sobre o assunto. E essas definições que ele traz são definições interessantes e são definições que nos ajudam a entender melhor esse assunto, mas eu prefiro uma outra definição. Eu prefiro ficar na simplicidade do texto. De Mateus capítulo 28, Jesus disse: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, o que é discipulado? Você vai sair daqui hoje e talvez alguém pergunte isso para você. E você pode responder usando o texto de Mateus capítulo 28. Você vai dizer para a pessoa que discipulado é ensinar os nossos irmãos em Cristo a obedecer tudo o que Jesus ordenou. Mas aí tem que decorar o texto. Tem que fazer esse esforço. Eu penso que essa definição é uma definição mais segura.
E essa definição é muito importante para essa introdução do assunto, porque vocês vão encontrar alguns livros por aí, talvez algumas pregações por aí, com definições diferentes para o que é discipulado. E a questão é, se a definição estiver equivocada, a prática fica comprometida. Se a definição não estiver correta, a nossa prática também será incorreta. Então, discipular é ensinar nossos irmãos em Cristo a obedecerem tudo aquilo que Jesus ordenou. E essa é a nossa missão, amém? Não. Uma pegadinha. Nossa missão fique atento a isso, nossa missão é anunciar o Evangelho a todas as pessoas, e aqueles que receberem essa palavra devem ser batizados e ensinados a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Essa é a nossa missão. E é importante isso ficar claro, porque você tem um chamado, nós temos um chamado, a igreja tem uma missão, e é muito comum nós encontrarmos alguns irmãos, algumas igrejas, fazendo uma separação, ou criando oposição entre esses dois aspectos, evangelismo e discipulado. Qual é o mais importante? Como se essas duas coisas estivessem em conflito, ou como se fosse necessário a igreja eleger uma prioridade entre os dois. O que é mais importante, ensinar sobre a Bíblia ou sair para evangelizar? E por causa dessa separação, nós encontramos às vezes algumas igrejas atraindo muitas pessoas, evangelizando muito, mas parece que essas pessoas não amadurecem na fé, são convertidos de verdade, mas parece que não crescem. Você conhece a pessoa há muito tempo, mas parece que ela está naquele jardim de infância da fé. É uma boa pessoa, é uma pessoa que ama a Deus, mas está sempre bebendo de coisas que são elementares e passa o resto da vida ouvindo coisas que são elementares da fé. Por outro lado, não é raro nós encontrarmos algumas igrejas que têm uma boa doutrina, uma doutrina correta, ortodoxa, que tem um bom ensino, que tem um pastor de caráter, mas não passa de 100 pessoas. E aí fica naquela de que no ano entra 3, sai 5, aí alguém engravida, o pastor diz, glória a Deus, 2 membros mais. Vai contando assim. E a igreja vai sobrevivendo meio que com os filhos dos irmãos que restaram, e fica ali naquele número, quase que para o resto da vida. Certamente tem outras razões para que isso aconteça, mas eu percebo que em muitos desses casos, o que acontece é que a igreja não entendeu muito bem qual é a sua missão. E aí esses irmãos acham que a missão da igreja é cuidar dos crentes, para que os crentes possam servir melhor os outros crentes. Ele forma o clube dos crentes. E a nossa missão é sim ensinar pessoas a obedecerem a tudo que Jesus ordenou, levando-as à maturidade na fé, mas é também anunciar o Evangelho a toda criatura, falar da necessidade da fé e de arrependimento para essas pessoas, ser sal e luz aonde nós estamos, ser resposta de Deus para aqueles que têm procurado Deus, ser aqueles que vão em busca das pessoas que ninguém quer estar perto, daqueles que são rejeitados e desprezados, e trazer uma mensagem de esperança para essas pessoas, esperança em Cristo. Meus irmãos, Jesus não nos deu a possibilidade de escolha entre essas duas coisas. Então, fazer a obra, cumprir a missão, é abraçar essas duas frentes. É abraçar essas duas responsabilidades, e elas são igualmente importantes. Sobre evangelismo, nós já falamos na semana passada. Vamos continuar falando em outros momentos. Mas eu queria focar no discipulado. E essa mensagem está dividida em duas partes. O tema é discipulado
Discipulado, forma e essência. Hoje eu quero falar sobre a essência, para no domingo seguinte falar então sobre as formas. A essência do discipulado é ensinar pessoas a obedecerem a tudo que Jesus ordenou. Então isso começa com uma pergunta. E a pergunta é: o que Jesus ordenou? Como uma pessoa pode saber o que Jesus ordenou? Como ela vai obedecer o que Jesus ordenou se ela não foi ensinada sobre aquilo que Jesus ordenou? E na prática, como ela pode saber aquilo que Jesus ordenou? Alguém vai dizer assim: bom, ela pode pegar a Bíblia dela, ir para casa e ler, sozinha. E é verdade. Ela pode se trancar no quarto e começar a ler a Bíblia e aprender muitas coisas sozinhas. Mas se lembre que a Bíblia é um livro muito grande. Por onde seria melhor essa pessoa começar a ler a Bíblia? E se essa pessoa, talvez recém-convertida, tiver um problema muito sério com ira, será que é melhor deixar ela ir lendo a Bíblia, lendo aleatoriamente, até ela encontrar algum ensino que fale sobre ira? Essa pessoa é recém-convertida e ela tem lutado fortemente contra o pecado de ira. E agora ela está lendo a Bíblia, o livro de Deuteronômio. Será que você não teria um outro livro da Bíblia para indicar para aquela pessoa? Que talvez tocasse mais o coração dela nessa área em questão? Quais são as principais doutrinas da fé que aquela pessoa deve aprender ali no início dessa caminhada? Ou essa pessoa que é recém-convertida, ela está muito curiosa, ela quer muito aprender sobre escatologia, fim dos tempos. Que ela assistiu um filme evangélico, que no filme de uma hora para outra todo mundo some. Ela disse: eu tenho que saber como é que é esse negócio. Vai sumir todo mundo de uma hora para outra. E será que esse é o primeiro assunto que essa pessoa deve buscar aprender? Quando talvez ela nem saiba muitas coisas sobre Jesus? Além do que Jesus ordenou, além de saber o que Jesus ordenou, essa pessoa precisa saber também como obedecer, como colocar esse ensino em prática. Por exemplo, essa pessoa se converteu e ela tem filhos, e ela leu na Bíblia, ou ela ouviu numa pregação, que é muito importante disciplinar os filhos, para a formação do caráter dos filhos. Mas essa pessoa, na sua infância, sofreu um abuso físico. Ela não foi disciplinada pelos pais, ela foi espancada pelos pais. E essa é a referência que ela tem de uma suposta disciplina. E agora ela se converteu. E ela ouviu, entendeu e concordou que é preciso disciplinar os filhos. A pergunta é: como? Como os pais dela fizeram com ela? Veja que desafio. A gente pode multiplicar esse exemplo por uma quantidade muito grande. Meus irmãos, a igreja é uma comunidade. A igreja é um corpo. A igreja é uma família. É o lugar de servirmos uns aos outros, de amarmos uns aos outros, de cuidarmos uns aos outros, mas é também um lugar de aprendermos e ensinarmos uns aos outros. Não é um lugar onde nós aprendemos sozinhos, cada um por si do seu jeito. É um lugar onde nós aprendemos e ensinamos lado a lado, em conjunto. Em todos esses exemplos, esses casos que eu criei, ainda há pouco, alguém precisaria se aproximar dessa pessoa, para ajudar essa pessoa, para dizer: olha, se você está começando a ler a Bíblia, não é bom começar pelo Antigo Testamento, é melhor começar pelo Novo. Começa ali pelo Evangelho de Mateus, porque se você começar lendo o Novo Testamento, depois fica mais fácil de você entender o Antigo Testamento. Alguém precisaria se aproximar dessa pessoa para dizer: olha, deixa eu selecionar para você uns versículos que falam sobre ira,
que vai facilitar para você entender e talvez te ajude com essa dificuldade, ou talvez alguém que pudesse compartilhar um testemunho de vida nessa área, de dizer assim: meu irmão, eu também tinha esse pecado, era um problema na minha vida, mas Deus me transformou. Deixa eu dizer aqui o que é que eu aprendi. E talvez trazer um ânimo para aquela pessoa, de dizer: puxa, se Deus fez isso na vida do fulano, Ele pode fazer isso na minha vida também. É necessário que alguém se aproxime dessa pessoa, alguém que tem filhos, e traga essa pessoa para a sua casa, para que dentro de uma oportunidade essa pessoa possa ver você disciplinando o seu filho, para que ela possa ver o que é disciplinar em amor, o que é disciplinar da maneira que a Bíblia ensina. Mark Dever, ele diz que a vida cristã é uma vida discipulada e uma vida que discipula. Eu gostei muito dessa frase, para mim é a melhor frase do livro. É uma grande verdade. A vida cristã é uma vida discipulada e uma vida que discipula. E por que isso é tão difícil nos nossos dias? Porque nós vivemos num contexto de muito egoísmo, de muito individualismo e de muito utilitarismo. E a vida cristã é incompatível com isso. Essas coisas ferem a natureza do discipulado, são opostas à essência do discipulado. Discipulado consiste em dar. E por mais que você possa receber, você não é movido a isso. Discipulado consiste em dividir sua vida, em dividir o seu tempo, em dividir a sua atenção com outras pessoas. E por mais que você diga: mas eu tenho uma agenda muito cheia, eu quero dizer para você que todos nós temos essa responsabilidade. Você tem um chamado, e esse faz parte do seu chamado, faz parte da missão que Jesus deu aos seus discípulos. O discipulado consiste em pessoas que querem aprender a andar com Jesus e pessoas que querem ensinar. E essas são marcas de todo discípulo de Jesus. Todo discípulo de Jesus gosta de aprender e tem disposição para ensinar aquilo que aprendeu, aquilo que já sabe. E se um discípulo de Jesus é alguém que anda como ele andou, e porque é isso que a Bíblia diz, então todos nós estamos em treinamento. Todos nós estamos aprendendo a viver como Jesus viveu. O nome desse treinamento é discipulado. Talvez você tenha alguns pressupostos quando eu falo sobre o assunto. Tente se livrar deles, pelo menos por enquanto, para você não misturar as ideias e não achar que eu estou dizendo uma coisa que de fato eu não estou dizendo, é só o que está na sua cabeça como paradigma. Na próxima semana, nós vamos falar sobre como esse discipulado pode acontecer na prática. Nós vamos falar sobre as formas. Mas eu quero seguir hoje ainda falando sobre a essência. Discipulado consiste em ensinar e em aprender. Consiste em ensinar, porque Jesus nos deu essa missão. Vão e ensinem a obedecer tudo que eu ordenei. Discipulado consiste em aprender, porque nenhum de nós aprendeu plenamente a guardar tudo aquilo que Jesus ordenou. Nós seguimos nesse processo. Portanto, isso pode parecer meio óbvio, isso que eu falei ainda agora, mas eu disse isso para enfatizar que no discipulado, nós não ensinamos porque já sabemos de tudo. Nós não ensinamos por uma questão de superioridade. Nós ensinamos, mas paralelamente aprendemos. Nós ensinamos porque queremos cooperar com o crescimento espiritual do nosso irmão. Nós queremos cooperar com a maturidade do nosso irmão. Isso ficou claro? Isso é simples de entender. Mas se isso é simples de entender, então me explica uma coisa. Por que, se discipulado
é esse treinamento que consiste em ensinar e aprender. Por que que algumas pessoas só querem ensinar? E por que que outras pessoas só querem aprender? Por que que algumas pessoas só querem cuidar? E por que que outras pessoas só querem ser cuidadas? Isso demonstra que, embora o assunto seja simples, nem todo mundo entendeu na prática. Por que que algumas pessoas gostam muito de ajudar, mas têm muita dificuldade em pedir ajuda? Por que que algumas pessoas exortam com muita facilidade e exortam da maneira certa, mas têm muita dificuldade em receber uma exortação? Por que que algumas pessoas estão sempre prontas para ouvir uma confissão de pecado? E quando ouve, ouve com amor, ouve com graça. Mas essa mesma pessoa não procura ninguém para falar dos seus pecados. Há algumas possibilidades aí. Talvez essa pessoa ache que por causa da sua maturidade, seu grau de espiritualidade, ou pelo menos o suposto grau de espiritualidade, ela não precisa mais disso. Ela já pode se virar sozinha. E é natural que depois de alguma maturidade a gente não dependa tanto de algumas pessoas, a gente de fato consiga se virar um pouco mais sozinho. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de pessoas independentes, pessoas que acham que chegaram num nível de espiritualidade que ela não precisa mais da ajuda de outros. Ela se basta de alguma forma. Talvez o sentimento dessa pessoa seja assim: não tem ninguém na igreja que acompanhe o meu ritmo, que esteja no mesmo nível de espiritualidade que eu. Então não tem ninguém na igreja que teria condições de me discipular, ou de me ensinar algo na fé. É possível também, e talvez seja mais comum, que essa pessoa ouça muitas confissões, mas nunca se confesse a ninguém, porque ela acredita que para discipular pessoas, ela precisa demonstrar algum tipo de perfeição. Ela precisa esconder as suas fraquezas, vulnerabilidades, fragilidades, os seus pecados, as suas debilidades, as suas imperfeições. E esse é um grande engano e um grande fardo. É o fardo pastoral, por exemplo. Pastor não pode pecar. Se pecar, todo irmão peca, mas se o pastor disser eu fiz, isso é um grande escândalo. Acho que a gente não sofre tanto disso aqui. Mas em alguns outros lugares isso é um grande problema. E aí isso acaba contaminando a igreja, porque o camarada acha assim, mas eu sou líder. Aí eu não posso estar falando que eu pequei em tal área, ainda mais tal área, e aí vai complicar. Então vamos me esconder. E aí a gente começa a cuidar de pessoas, mas deixa de ser cuidado. E o que tem de pastor adoecendo, vocês não têm noção. Porque cuida de muita gente, mas não tem ninguém que cuide dele. E aí isso se multiplica para os líderes e para a igreja como um todo. Então, você tem ajudado pessoas a crescer na fé. Glória a Deus. Isso é uma bênção. Mas quem tem ajudado você? Quem tem sido a pessoa que você diz, eu aprendo com essa pessoa me exorta, e eu tenho um grupo de pessoas de quem eu estou mais perto e a quem eu posso encontrar como suporte espiritual. Mas tem um outro grupo ainda, que também não entendeu bem o que é o discipulado, embora esse assunto seja simples. Que é o grupo composto de pessoas que acham que a missão da igreja é cuidar delas. Como se ela estivesse no centro dessa missão. É como se essa pessoa não se enxergasse como igreja, como parte do corpo. Essa pessoa não entendeu bem
a missão que Jesus deu a ela, a ordem que Jesus deu a ela, porque ela está dentro disso. E a ordem que Jesus deu é que ela deveria ensinar pessoas, ou ela deve ensinar pessoas, a obedecer tudo o que Jesus ordenou. Essa pessoa se comporta como se ela estivesse de fora dessa responsabilidade. É a responsabilidade dos outros. Cuidar de mim. E pessoas assim demandam muita atenção, muito tempo e muito cuidado. Mas esse não é o problema. Porque a igreja precisa estar pronta para isso. A igreja recebe pessoas feridas. A igreja recebe pessoas machucadas pela vida. Pessoas que demandam tempo e atenção. E a gente precisa amar essas pessoas e cuidar dessas pessoas. O problema é, essas pessoas se tornam um fardo e se tornam uma canseira para a igreja, à medida em que algumas delas se comportam como sanguessugas. Não são pessoas que demandam cuidado, mas cuidam de outros. São pessoas que só querem ser cuidadas, só querem receber, não querem dar. E não há nada mais contrário à ideia de discipulado. Essa semana, coincidentemente, preparando a mensagem sobre esse assunto, eu fiquei muito triste com algumas pessoas da nossa igreja. Eu peguei o celular da minha esposa e fui dar uma curiada no WhatsApp dela, nos grupos da igreja, eu não estou em todos os grupos. E eu entrei e fui lendo mensagem, e fui ouvindo áudio, e aí achei interessante, fui passando os próximos áudios. E eu acho que vai ser necessário chamar algumas pessoas para conversar. Entrei no grupo das Pérolas, das mulheres, Ministério das Mulheres, ouvi um monte de coisa. Fiquei triste. Não imaginava que algumas pessoas estavam passando por esse tipo de dificuldade. Mas às vezes com a conversa a gente ajusta. Meus irmãos, é importante que você entenda isso. Que você entenda que você tem um chamado. Que Deus deu uma missão para você. Não são os outros que têm a missão de cuidar de você. É você que tem essa missão. Se você vem com muitas exigências, você não entendeu o que é discipulado. Enquanto eu era pastor em Portugal, havia um irmão com dificuldade nessa área. E esse irmão, ele demandava muito tempo e demandava muita atenção. E eu entendia isso. E recebia... vou para esse lado de cá, essa é a caixa. Recebia esse irmão sempre muito bem. Porque eu entendia a história desse irmão. E esse é o detalhe, quando a gente conhece a história das pessoas, isso faz com que a gente se sensibilize. Isso gera em nós um olhar de graça maior sobre as pessoas, um olhar de compaixão maior. Eu conhecia a história daquela pessoa. E por isso eu dedicava um pouco mais de tempo a ela. E não raramente, aquela pessoa me ligava de meia-noite. E eu atendia e ele ficava até 1h da manhã falando. E não era uma conversa não, era um monólogo. Só a pessoa que falava. Mas eu sempre atendi com muito amor. E com muita paciência. E sem indiferença, e sem demonstrar desinteresse. Eu sabia da necessidade daquela pessoa e eu sabia que talvez, se aquela pessoa se sentisse amada, se sentisse cuidada, isso podia ser cura na vida dela. Depois de um tempo, eu lancei um desafio para essa pessoa. Falei, olha fulano, agora vou continuar te recebendo. Você pode ligar para mim a hora que for, não tem problema não. E a gente vai continuar se encontrando, mas eu vou lhe passar um desafio. Eu quero que você procure o fulano da igreja. E toda semana você se encontre com ele também. Aquilo que eu estou fazendo com você, eu quero que você faça com outros. Eu fui firme com ele. Eu não vou me encontrar com você, se você não se encontrar com fulano. Você está recebendo muito, agora você precisa dar. Aquilo que você tem recebido de mim,
dê a outros. E algumas vezes ele ligou para mim, eu falei, falou com fulano? Não, eu disse, então não vou nem atender. Ligue para o fulano agora, pode fazer isso agora. Converse com ele, ministre, abençoe, ore. Depois você liga para mim, eu lhe atendo. E sabe o que aconteceu? O irmão deixou de se encontrar comigo. Deixou de encontrar, deixou de ligar. E eu soube depois que ele estava ligando para outros irmãos da igreja para exigir atenção. Que isso não é igreja, isso não é corpo, ninguém cuida de mim. Aí quando eu soube, chamei o irmão, você deixou comigo e agora está fazendo com outros. Se você é alguém que vive dessa forma, você não entendeu nada sobre discipulado. No discipulado, a nossa preocupação não é em exigir algo dos outros. No discipulado, a nossa preocupação é em dar. Como eu posso abençoar? Como eu posso ensinar? Como eu posso exortar? Como eu posso levar esse meu irmão que está ao meu lado ao crescimento? No discipulado, o foco é esse. E meus irmãos, discipulado é algo fundamental para a maturidade da igreja. Fundamental para a saúde espiritual da igreja. Fundamental para que a igreja cresça da maneira correta. E aí talvez a sua pergunta seja, como é que eu faço isso na prática? Como é que eu posso cooperar para o crescimento do meu irmão? Como é que eu posso ensinar o meu irmão a obedecer tudo aquilo que Jesus ordenou? Esse ensino do discipulado é um ensino teórico. Esse discipulado é assim, toda semana eu vou me encontrar com uma pessoa que eu vou te dizer assim, ele é meu discípulo. Ele vai dizer, não, e ele é meu discipulador. Como é que vai funcionar isso? É em grupo, é individual? Esse discipulado é na teoria ou ele acontece através do exemplo? Nós vamos falar sobre isso na próxima semana. Então não deixe de vir, porque como eu tenho dito, é muito importante para aquilo que nós estamos construindo como igreja e para tudo aquilo que nós vamos ministrar ao longo do ano. Vamos orar? Fique de pé, por favor. Senhor amado, muito obrigado, Pai, porque nós não precisamos andar sozinhos. Nós temos igreja, nós temos um corpo, nós temos família e nós podemos crescer juntos. Nos ajude, Pai, a entender nossa missão. Nos ajude a buscar cooperar para o crescimento do outro. E quando isso acontecer, Pai, nós cresceremos tremendamente em maturidade. E é isso que todos nós queremos. Queremos ser mais parecidos com Cristo. Queremos alcançar a perfeição em Cristo. Mas nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixou sozinhos. O Senhor nos deu do Teu Espírito Santo. E o Senhor nos deu centenas e centenas de irmãos e irmãs e pais e mães espirituais que nos ajudam nessa caminhada, Pai. Renova o nosso ânimo, Senhor, daqueles que estão cansados e talvez sobrecarregados. Renove o nosso ânimo para que a gente possa continuar ministrando na vida do nosso irmão, sendo bênção, cooperando com o crescimento de cada um deles. E tire do nosso coração qualquer egoísmo, qualquer pensamento de levar vantagem nisso. Coloque em nós essa generosidade de querer abençoar e não só ser abençoado. Em nome de Jesus. Amém.